E aos irmãos que ficarão, abram, por favor, a Bíblia agora um pouco à frente do Salmo 9, no Salmo de número 13. Servirá de base para a mensagem desta manhã. Salmo de número 13. Que o Senhor se revele a nós como Deus gracioso e nos edifique nesta hora por intermédio de sua palavra. Salmo de número 13, Salmo de Davi, dedicado ao mestre do canto, ao regente do coro de Israel. Diz assim a palavra de Deus: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ou porquanto me tem feito muito bem. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela certamente nos guiará sempre para mais perto de ti e do teu querer. Então, Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente para que, na luz de Cristo, possamos compreender a tua vontade e que não nos falte a força necessária vinda de tu mesmo, das tuas mãos dadivosas, para colocá-la em prática no nosso viver de cada dia. Somos o teu povo, carecemos de ti para que a nossa vida tenha sentido neste mundo. Ajuda-nos então agora, Senhor. Que o nosso coração seja levado de fato, de verdade, cativo até a tua presença. E que assim sejamos edificados como casa espiritual para o teu louvor. Em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Viver é também sofrer. Alguém já disse isso. Infelizmente, o jardim ficou para trás e o mundo se transformou num ambiente extremamente danoso, difícil, duro, conturbado, cheio de situações para que a degradação humana aconteça, apareça. Não vivemos num ambiente onde a verdade prevalece, onde os relacionamentos são estáveis. Não vivemos, de fato, uma realidade onde as coisas sempre são pacíficas, ordeiras. Nem sempre a família vai bem, nem sempre o casamento dá certo, nem sempre o emprego dos sonhos é o melhor, nem sempre somos reconhecidos pelos nossos patrões, nem sempre ganhamos o suficiente, nem sempre temos o que nós almejamos ao longo da caminhada da vida, nem sempre. Vivemos num mundo caído, vivemos num ambiente de perdição, vivemos dominados nós mesmos, no nosso mundo interior, por forças hostis. É a natureza humana que deliberadamente nos assedia e tenta nos levar cada vez mais longe dos projetos de Deus, infundindo dentro de nós uma ideia de que nós podemos ser independentes do Senhor. Nem sempre será fácil viver. Viver é um desafio diário. E talvez a nossa maior batalha seja esta, de colocar o desejo próprio do coração no altar da graça de Jesus diariamente.
A verdade é que nós sofremos. Temos que lidar com o sofrimento, temos que lidar com as contradições da nossa humanidade, temos que lidar com as inimizades. Lá no fundo, nós gostaríamos de viver e almejamos este ambiente celestial de comunhão, almejamos uma vida de unidade, de fraternidade real, onde o olho no olho não nos constrange, não nos abate, não nos deixa com um pé atrás. Como gostaríamos de conviver harmonicamente e sem os limites impostos da desconfiança. Como é duro, não só viver eu creio que seria muito fácil para nós, porque diria respeito à nossa autonomia existencial. Mas o problema é que nós não podemos só viver, nós temos que sobreviver e, a despeito disso, temos que aprender a conviver. Talvez essas duas outras coisas sejam mais duras. Sobreviver, não preciso lembrar o quanto é difícil acordar segunda-feira de manhã e partir para a vida, para, como dizem por aí, matar o leão do dia. Sobreviver, levar o pão para casa, com honestidade, com integridade, vivendo diante do Senhor, diante dos seus olhos. E conviver. Sou caído, você também é caído. Imagine como é que vai se dar esse relacionamento. Debaixo de uma linha de perfeição? De jeito nenhum. Conviver com os queridos da casa não é fácil? Ou é? Às vezes a gente não entende aqueles que estão debaixo do nosso teto, as crias que Deus nos deu, não é? Viver não é uma tarefa fácil. O salmo que nós temos diante de nós é um dos muitos salmos bíblicos que trata do lamento. Há diversos tipos de salmos no saltério bíblico. Salmos de louvor, de ação de graças, salmos que são hinos, doxologias, salmos sapienciais, salmos de súplica, de oração, de confiança, mas também há salmos de lamento. E convém destacar que aproximadamente 70% dos salmos do saltério são salmos de lamento. O Salmo 9 que nós lemos é um salmo de lamento, o Salmo 10 é salmo de lamento, e assim vai. E o Salmo 13 é salmo de lamento. Os salmos de lamento apresentam como elementos principais, basicamente, três coisas, três ingredientes: desabafo ou queixa, que pode ser pessoal ou comunitária, coletiva, súplica e, no final, um voto de confiança e louvor a Deus. Normalmente, os salmos de lamento têm esta espinha dorsal: desabafo ou queixa, súplica e louvor, voto de confiança a Deus. Na experiência do lamento, a intenção do salmista nunca é de apenas mostrar aos seus leitores as multifacetadas formas do sofrimento humano. A intenção do salmista ao escrever a composição poética, inspirada pelo Espírito de Deus, transformada em escritura para o povo do Senhor, a intenção do salmista nunca é de apenas destacar com bastante exatidão e pormenores as muitas formas do sofrimento humano. Não é esse o motivo principal no coração do escritor bíblico. O que o salmista deseja
quando escreve um salmo de lamento, é demonstrar, a partir de sua própria experiência de vida, a maneira como verdadeiros servos e servas de Deus devem lidar com o sofrimento no dia a dia. Como servos e servas de Deus devem lidar com o sofrimento diário. E essa é a minha intenção nesta manhã. Eu queria, com você, descobrir ou reafirmar ao próprio coração como nós devemos reagir ao sofrimento. Porque sofrer, todos nós sabemos que vamos experimentar. Uma hora ou outra, o sofrimento chegará. É uma experiência da vida inescapável, não dá para fugir. Eu posso sofrer de uma forma, de um jeito, num momento, e você pode ter uma outra forma, um outro momento, uma outra experiência, mas todos nós passaremos pelo vale árido e sombrio do sofrimento. A questão é, como servos de Deus, servas de Cristo, devem reagir a Ele, a essa incômoda experiência que causa dor, confusão, abatimento, tristeza, desassossego, insônia, se nós temos o caráter de Cristo. Se nós somos pessoas resgatadas da morte, se somos de fato feitas novas criaturas, se nós somos pessoas assim, então nós não vamos fazer pouco caso das maldades que ocorrem, que fazem contra nós, não faremos pouco caso também daquilo que nós, na condição de caídos, somos capazes também de fazer contra o nosso semelhante. Como nós devemos reagir a isso? O salmo em questão, ele pode ser dividido em 3 partes. 2 versículos para cada parte. São 6 versículos apenas. Os versículos 1 e 2, nós vemos nesses 2 versículos, o problema de Davi sendo apresentado. E o problema de Davi não é descrito, é afirmado. Nós não sabemos exatamente qual é o problema que abatia o coração do salmista Davi. Nós não sabemos exatamente o que é que estava acontecendo com ele. Mas nós sabemos que Davi passou por muitas situações de desalinho espiritual e de alma. Nós sabemos que ele, como Paulo escreveu na 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, se não me falha a memória, a expressão de Paulo é esta: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós sabemos que Davi passou por perseguição por ser servo de Cristo. Nós sabemos que ele sofreu por causa de pecados. Nós sabemos que ele foi gente como a gente. E nos 2 primeiros versículos do Salmo 13, nós vemos o problema de Davi sendo declarado, na maneira como ele se reporta a Deus. Nos versículos 3 e 4, nós vemos o pedido de Davi. E nos últimos versículos 5 e 6, nós temos a esperança de Davi sendo apresentada. Vejamos o que Deus tem a nos dizer através dessa experiência de Davi no passado, que Deus tomou e registrou em sua palavra e fez para nós revelação sua, para nos edificar e nos mostrar que, como povo dele, nós também passaremos por situações semelhantes, mas assim como Davi enfrentou essa hora trevosa e sombria, dilacerante para o seu coração, nós também podemos enfrentá-la quando ela chegar. Assim, que não tropecemos na carreira cristã,
Minha intenção é que você, ao ouvir esta mensagem, possa redescobrir o prazer de viver segundo os padrões de Deus, segundo os caminhos do Senhor. Que você rompa decididamente com as amarras que o prendem ainda a uma natureza corrompida pelo pecado, que nós herdamos por nascimento. Então não dá para a gente viver autonomamente pensando que assim, com os nossos próprios meios, podemos ser socorridos e podemos alcançar os objetivos que Deus traça para nós, para a nossa vida. Não dá, você verá. Portanto, ouça com atenção, abra o coração e que o Senhor, em graça, fale com você. A pergunta que nós fizemos é o que e como devemos reagir, né? O que fazer e como devemos reagir diante do sofrimento quando ele chega à nossa vida. Eu quero dar as 3 respostas de Davi e formulá-la de um jeito especial para o nosso coração. O que devemos fazer para enfrentar o sofrimento como servos e servas de Deus? Em primeiro lugar, eu creio que nós devemos enfrentar os nossos problemas diários na presença de Deus. O Salmo começa mostrando um ser humano como a gente, que se põe diante de Deus. Veja, ele não fala primeiro do seu problema, ele se apresenta cheio de problema, mas como nós o enxergamos, como nós encontramos Davi no relato bíblico das Escrituras, na palavra de Deus que contemplamos nessa hora, como nós o vemos na presença de Deus, falando com Deus. E agora eu queria que você não antecipasse e não o julgasse de imediato. Ele está lamentando. Não julgue! E nós somos bons para preconceber algumas coisas sem refletir direito. Julgamos rapidamente, especialmente o outro, de erro, de inconveniência, de desrespeito, de irreverência e etc. Mas com a gente é diferente, normalmente. Portanto, não julgue de imediato. Como enfrentar o sofrimento? Através da experiência de Davi, nós vemos que devemos enfrentar o sofrimento, os nossos problemas e dificuldades, as contrariedades, as oposições e as perseguições. As oposições, elas nascem de dentro de um ambiente de fraternidade, de comunhão, de amor, de afeto, assim como igreja. As perseguições normalmente vêm de fora, vêm do ímpio, vêm do incrédulo contra nós. Davi sofria tanta oposição interna. Em diversos momentos da sua história nós vemos isso, porque a história de Davi se mescla com a história de Israel. Ele é servo de Deus no meio do povo, e normalmente, como mediador da presença de Deus no meio do povo, como rei, ele sentiu o vento forte da oposição. Mas também soprou sobre ele o vento da perseguição. O que devemos fazer quando isso acontece com a gente? Devemos enfrentar os nossos problemas na presença de Deus. Davi disse 4 vezes, em 2 versículos, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? E o que nós devemos fazer na presença de Deus? O que devemos fazer na presença de Deus? Como devemos nos posicionar diante de Deus numa hora em que o coração está desalinhado, a mente está confusa, a alma abatida? O que fazer numa hora como esta, diante de Deus? Devemos fazer simplesmente o que Davi fez, rasgar o coração e derramar a alma na presença do Senhor. E com a vivacidade, a contundência de ser servo do Altíssimo, devemos demonstrar
todo o nosso desespero, toda a nossa angústia, toda a nossa aflição, toda a nossa decepção, todo o nosso martírio existencial, nosso medo, nossa insegurança. Nessa hora, com bastante vivacidade, com real contundência, devemos dizer para Deus, olhar para Deus e dizer: Senhor, está doendo demais. Mas não confunda, por favor, a atitude de Davi com irreverência e respeito nesse momento. Quando ele diz: até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Senhor? Ele não está sendo irreverente para com o seu Deus. Compreenda que uma das características do lamento bíblico é justamente não negar a nossa humanidade na presença do Senhor. Uma das características do lamento no saltério é justamente não negar que somos seres humanos convivendo com o eterno. E é essa uma das marcas, precisamente, da verdadeira espiritualidade bíblica. Escute, por favor. A verdadeira espiritualidade nunca nega e nem mascara quem nós somos diante de Deus. Vivemos num mundo de dissimulações. Vivemos num mundo de mascaramentos. Vivemos num mundo cheio de relacionamentos fúteis, fraudulentos, mentirosos, construídos a partir de inferências a priori. Aquilo que o meu coração almeja e deseja guia a minha conduta em relação ao meu próximo. Esse é o mundo, a sociedade onde nós estamos. E isso nós carregamos como herança perversa desde o nosso nascimento. Ninguém precisa nos ensinar a sermos dissimulados, fraudulentos, mentirosos no agir e na conduta, na postura. Vida cristã não é teatro, não é novela em que as coisas são encenadas. A verdadeira espiritualidade bíblica não nega e nem mascara quem nós somos, especialmente na presença de Deus. Ao falar dessa maneira, lamentando, queixando a sua situação diante do seu Deus, Davi simplesmente derrama a sua alma por inteira, mostrando a Deus o real sentimento que tomava conta do seu coração e dos seus pensamentos naquele momento. Ele estava dizendo a Deus, com esses 4 até quando, que estava se sentindo sozinho, solitário, sem amigos, sem ombro, sem chão, sem esperança. E ele estava dizendo: Senhor, dói muito, porque eu não tenho a percepção, a capacidade de atentamente notar a Tua presença comigo. Eu estou existencialmente num abismo profundo e não sinto a Tua presença. Ele está dizendo que não sente. Ele não está afirmando que Deus está longe. O sofrimento pode gerar percepções erradas acerca de Deus na nossa vida diária, nossa caminhada religiosa. Davi está dizendo, então, querendo ensinar o seu povo, o povo de Deus, de que os problemas da vida precisam ser enfrentados na presença do Senhor, que compreende exatamente
o desabafo, o derramar da alma, o desnudar do ser, sem artifícios de maquiagem, sem a tentativa mascarada de se portar de um jeito adequado, porque do contrário Deus vai me recusar. Não. E eu queria que enquanto eu estiver falando, que o Senhor esteja também trabalhando no seu coração, na sua conduta espiritual e religiosa. Vida cristã não é vida de regras bem estabelecidas, que se forem simplesmente cumpridas de alguma maneira, tudo estará bem no nosso relacionamento com Deus e com as coisas eternas. Não. Não. A vida pode estar num caos, existencialmente, historicamente falando. Mas a alma pode estar segura e firme. Veja Cristo no deserto, tentado pelo diabo. Veja a caminhada da igreja no Novo Testamento. Veja o avanço do reino de Deus na terra por intermédio da obra apostólica. Veja como os crentes martirizados se posicionaram diante do Império Romano e da perseguição hostil do inferno contra eles. Veja a história da nossa redenção. E você notará que a paz de Cristo excede a todas as experiências caóticas que nós podemos ter nesta vida terrena. Enfrente os seus problemas e não busque uma solução fácil, um caminho diferente daquele que a Escritura apresenta para nós. Enfrente as suas dificuldades relacionais, existenciais, sejam elas quais forem. Enfrente as suas dificuldades, os seus problemas, os seus sofrimentos na presença de Deus. E não se mascare diante dele. Ele não precisa disso e ele o conhece, ele a conhece profunda e perfeitamente. Não tente enganá-lo. Não adianta dizer, Senhor, eu creio muito em Ti, o Senhor sabe, né? Ele diz para nós nessa hora, eu sei que você crê em mim, mas agora você está se sentindo muito diferente disso. Por que você não fala comigo assim? Por que você não se queixa? Por que você não lamenta? Por que você não rasga o coração diante da minha presença? Porque vocês querem sempre estar certinho. Irmãos queridos, devemos enfrentar as nossas dificuldades na presença de Deus. Segundo lugar, a pergunta é, como devemos reagir ao sofrimento, porque ele chega para todos nós. Em segundo lugar, eu creio que nós devemos também, segundo a experiência de Davi, e o registro das Escrituras, devemos usar os recursos da verdadeira piedade para moldar a nossa conduta diante dos desafios do viver. Eu repito, devemos usar, em segundo lugar, os recursos da verdadeira piedade para moldar a nossa conduta diante dos desafios da vida. Nos versículos 3 e 4, Davi continua dizendo então, atenta para mim, Senhor, responde-me, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Queria que você gravasse no seu coração, nesse instante, uma frase. Não tente enfrentar as suas dificuldades de vida somente com os recursos de sua humanidade. Primeiro, você nunca terá força suficiente para tanto, e o diabo poderá se aproveitar da sua vulnerabilidade humana para armar ciladas, laços diante de você, e se o problema já é difícil, talvez se você se curvar diante das insinuações malignas
do nosso inimigo, então talvez você construa ainda mais dificuldades para resolver. Terá ainda outros sofrimentos que curtir e que enfrentar. Não tente resolver os problemas de sua vida somente com os recursos de sua humanidade. Eu falei há pouco que nós devemos usar os recursos da verdadeira piedade. Piedade é a capacidade de nós nos posicionarmos ao lado da vontade de Deus, buscando fazer o que é do seu agrado e usando para isso os recursos que Ele mesmo, Deus, nos oferece, para que nós possamos ter a chance de moldar a nossa conduta e viver seriamente comprometidos com os ideais do seu coração. Em outras palavras, piedade é seriedade de conduta e de vida na presença de Deus, fazendo aquilo que primeiramente agrada ao coração dele e não ao meu, e vivendo debaixo da condução do seu ensino no dia a dia. Piedade é levar Deus a sério na prática diária. Davi usou 3 recursos da graça de Deus, 3 recursos de piedade. Nesses 2 versículos ele aponta quais são os 3 recursos. Primeiro, oração. Ele, depois que se queixa e lamenta a situação de penúria existencial na qual estava submetido, ele olha para Deus, continua diante de Deus, e agora ele muda o tom do lamento e da queixa, do desabafo, do rasgar do coração, e então ele passa a suplicar, a orar. E ele diz: atenta para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Agora, olha para mim. Responde-me, Deus meu. Olha que confiança. Não é força de expressão, não é artifício religioso para se conduzir naquele momento e de alguma maneira, quem sabe, dobrar a Deus. Ele ora, ele está com a alma escancarada, não se esqueça. Ele não deixa dúvidas de que ele não está brincando na presença de Deus. Ele começa expondo exatamente o seu martírio, a sua dor, de maneira translúcida. E agora ele diz: eu suplico, Senhor, olha para mim. Responde-me, Deus meu. Segundo recurso de piedade, está aí na segunda metade do versículo 3, ele diz: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ele quer a luz do céu, ele quer a luz do seu Deus, ele sabe que Deus é luz, habita num alto e sublime trono. Ele sabe que o seu Deus é altíssimo, ele sabe quem é o seu Deus, e ele crê, como diz o outro salmo, Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele sabe que na palavra de Deus está o direcionamento para o viver, e ele pede uma vida dirigida e guiada pela palavra de Deus. Ele não queria tropeçar na caminhada da vida. Ilumina-me, Senhor, para que eu não durma o sono da morte. E aqui ele está pensando novamente no Sheol. Não se esqueça do Sheol, o lugar dos esquecidos. Ele diz: Senhor, eu quero ter a vivacidade daqueles que vivem contigo. Ilumina-me, portanto, com a tua luz. Guia-me por teus caminhos, para que eu testemunhe aos homens quem tu és. E essa é a terceira também, o terceiro recurso de piedade que Davi estabelece, está aí no versículo 4. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários
vindo eu a vacilar. Senhor, que eu persevere como teu servo. Senhor, que eu tenha firmeza no meu testemunho de fé acerca do meu relacionamento contigo. Firmeza de fé, firmeza no testemunho da sua fé, perseverança nas coisas de Deus. Senhor, eu não quero envergonhar o teu nome, eu não quero que o ímpio prevaleça. Ele vive como se o Senhor fosse um grande embuste, uma grande mentira para o mundo. Eu sei quem tu és, ilumina minha vida, Senhor, guiando-me pelos teus caminhos, e que nessa caminhada eu persevere até o fim. E testemunhe quem tu és, testemunhe pela fé da tua glória, mas que o ímpio não prevaleça. Eu sou teu servo. Compreende isso, irmãos? Recursos de piedade. Recursos de piedade, oração, súplica, pedido para que a vida seja orientada, guiada, estabelecida segundo os parâmetros da palavra de Deus, da vontade de Deus, e perseverança nos caminhos do Senhor e testemunho íntegro de sua fé. A pergunta que eu queria que você fizesse ao seu próprio coração é: como é que você age no dia a dia quando está debaixo do fogo do sofrimento, quando as coisas estão acontecendo de uma maneira totalmente fora dos parâmetros que você deseja e, quem sabe, até tenha estabelecido para a sua história terrena? O que é que você faz nessa hora? O desafio da palavra de Deus para mim e para você é para que nós usemos, nesse momento, recursos da verdadeira piedade para moldar a nossa conduta diante dos desafios do viver. Terceiro e último lugar. A pergunta é: como devemos reagir ao sofrimento? Terceiro lugar, eu creio que nós devemos também, à luz do que disse Davi, devemos reafirmar ao próprio coração a nossa confiança na providência de Deus. Devemos reafirmar ao próprio coração a nossa confiança na providência de Deus. O Salmo termina com estas palavras: no tocante a mim, confio na tua graça. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, a minha súplica já foi colocada diante do Senhor, o meu lamento, a minha queixa, o rasgar da minha alma e do meu coração na tua presença já aconteceram. No tocante a mim, reafirmo, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Confio na tua graça. Então, que haja alegria no meu coração, por causa da tua salvação. Eu sei que o Senhor pode salvar. Eu sei que a tua salvação é real. Eu sei. Eu conheço o meu Deus. Então, versículo 6, cantarei, louvarei, bendirei ao Senhor, porquanto me tem feito. Me tem feito. Não fará apenas. Me tem feito, não apenas bem, muito bem. Me tem feito muito bem. Devemos reafirmar diante do fogo ardente do sofrimento, ao nosso próprio coração, a confiança que temos na providência de Deus. Providência divina é a doutrina bíblica que afirma que nosso Deus, Deus a quem nós seguimos e servimos, não é apenas um Deus transcendente, que criou todas as coisas e, por ser quem Ele é, está totalmente separado das obras criadas, inclusive da vida humana. Deus, de fato, é transcendente, está
de maneira inigualável, num grau de existência diferente do nosso. Mas louvado seja o nome desse grande e transcendente Deus, porque ao mesmo tempo que a Bíblia afirma a transcendência de Deus sobre todas as coisas, afirma também a sua imanência, a sua presença dinâmica, frutífera, abençoadora, transformadora, salvadora na criação. O Deus imanente, o Deus presente que está conosco. E a doutrina da perseverança dos santos está solidamente pautada sobre esta outra doutrina que afirma a imanência de Deus na nossa história. Nós podemos perseverar porque não caminhamos pelas nossas próprias forças. Nós podemos estar firmes porque não dependemos da nossa força, dependemos do Deus que está conosco. E, portanto, se Deus está conosco, haverá sempre razão para termos esperança. Nosso Deus é salvação, irmãos. Nosso Deus é salvação. Eu queria que você se lembrasse que mesmo debaixo das contrariedades do viver humano, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus está no meio desse turbilhão que nós costumeiramente chamamos de vida. O nosso Deus está, e não está apenas como espectador, olhando, observando, às vezes atentamente, mas sem interferir em nada. Não! Não! Deus providente está e interfere. Salva, derrama graça, restaura vigor, aplaca a dor, transforma a tristeza em brados de alegria, abre portas, fecha caminhos, engrandece, abate, cura, restaura, conserta coisas quebradas, porque Deus está. Há esperança para o casamento, há esperança para a vida profissional, há esperança para os relacionamentos truncados, há esperança para nós, como igreja no mundo. Há esperança de vivermos nesse mundo caído e termos que aturar a natureza deformada pelo pecado. Há esperança ainda para nós, porque o Senhor que está conosco e que caminha com as nossas misérias humanas, caminha conosco, vai conosco, pacientemente, graciosamente, aturando e suportando aquilo que muitas vezes nós fazemos agressivamente contra a sua santidade. Esse Deus que está nos promete que vai nos transformar plena e totalmente. E a Bíblia chama isso de glorificação para nós. Se temos que conviver ainda com o pecado, o Senhor, na sua providência, infunde esperança no nosso coração e nos diz: eu tenho preparado para vocês um lugar diferente desse. Eu estou preparando um lugar para vocês. E quando eu preparar esse lugar para vocês, eu voltarei e eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que Deus providente é o nosso. Deus é salvação e sua graça é sempre capaz de transformar todo o nosso panorama de vida. Pode não ser agora, pode não ser no momento da minha dor, pode não ser nem mesmo do meu jeito ou como eu imagino as coisas, mas certamente depois. E louvado seja, bendito seja o nome do Senhor por esse grande depois, porque haverá um depois. Depois cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Se ainda há motivo de choro e lamento,
Depois, o Deus da providência garante ao nosso coração que nós cantaremos. Se aqui, se na eternidade, não sei. Depois, no tempo certo, no tempo do Senhor. O mal não prevalecerá para sempre. O mal tem prazo para acabar, mas a bondade do Senhor durará eternamente. E nós a desfrutaremos inteiramente. Que aplicações podemos extrair para a prática de cada dia? Quero deixar com vocês 3 aplicações como desafios para a caminhada diária. Nesta manhã, o Senhor nos trouxe à sua casa para adorarmos o seu nome e ouvirmos a sua palavra também. E diante da palavra de Deus, nós somos desafiados a compreender melhor a maneira como nós devemos nos comportar na caminhada da vida, na presença de Deus. Como nós devemos lidar com o nosso sofrimento. 3 coisas que eu queria que você gravasse no seu coração como aplicação nesse instante. Primeira aplicação que nós podemos fazer do texto bíblico, como lição para nós. E eu queria ser direto a você. Seja autêntico, por favor, meu irmão e minha irmã, seja autêntico no seu relacionamento com Deus e com as coisas eternas. Não cante porque todo mundo está cantando. Não feche os olhos porque todo mundo fechou os olhos. Não abra a Bíblia porque todo mundo abriu a Bíblia. Não faça por fazer. Não faça a rotina da religião. Não é assim que ganhamos o céu. Não siga apenas o script da religião, dos ritos dogmáticos. E eu sei que você está me entendendo. Eu não sou contra a Bíblia, eu não sou contra ritos. Tivemos um rito belíssimo, sacramental, estabelecido pelo Senhor. Que coisa linda! Mas é preciso entendimento e não apenas protocolo. Na Bíblia está escrito que o Senhor se agrada de sacrifícios e de holocaustos, não é isso? E eu esperava você fazendo assim. Não! O Senhor não quer apenas sacrifícios e holocaustos. E diversas vezes o Senhor disse isso ao seu povo, que Ele não se agrada apenas de sacrifícios e holocaustos, que Ele mesmo havia estabelecido como referência de adoração para a vida do seu povo. E então Ele chega para esse povo e diz: afastem de mim os cânticos, os estrepitosos cânticos de louvor de vocês, incômodos aos meus ouvidos. Ué, se você soubesse como é que os levitas cantavam, se você soubesse como era o canto hebraico lá no templo, você ficaria embasbacado. Coisa linda. Solene, bela, harmoniosa, bem pautada, bem pontuada, bíblica. E Deus olha para esse povo que faz tudo certinho, segue o protocolo, mas sem coração, sem vida, sem piedade. E diz: afastem-se de mim. O que vocês estão fazendo eu não quero receber. Trapo de imundícia. Por favor, seja autêntico no seu relacionamento com Deus. A dissimulação e a encenação não são cabíveis para o relacionamento com Deus. E lembre-se, a autenticidade não tem nada a ver com irreverência, desrespeito, invasão, relaxo.
A autenticidade nos lembra que Deus não precisa de artifícios religiosos construídos ritualisticamente da maneira mais adequada para ser aplacado, domesticado e dominado. Parece que foi Cristo quem disse no seu Sermão da Montanha, lá no capítulo 6 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que os gentios dos seus dias achavam que pelo muito falar nas suas orações, eles seriam ouvidos por Deus e poderiam convencer o céu acerca de seus interesses e assim seriam abençoados pelo Deus que é um Deus abençoador. Foi Cristo quem disse. Eles acham que estão sendo escutados por Deus. E Jesus também disse que a verdadeira oração é aquela que olho nenhum pode enxergar, mas o olho divino sempre vê. E ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que sonda o seu coração nesta hora, secretamente, abençoará sua vida. Seja autêntico no seu relacionamento com Deus e com as coisas eternas. Segunda aplicação. É uma pergunta. Responda por si mesmo, com sinceridade no seu coração. Como você tem se posicionado diante das demandas, das tribulações do seu viver? Você tem usado os recursos da verdadeira piedade que nos fazem dependentes de Deus e de sua vontade? Ou você tem buscado um caminho de independência de Deus para a vida, confiando apenas em si mesmo e pensando que você pode realizar tudo sozinho? Novamente eu queria lembrá-la acerca da afirmação de Cristo. Veja o que ele disse. João, capítulo 15, os versículos de 1 a 5, Jesus disse assim: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vida cristã só em Cristo. Há muita vida cristã acontecendo a partir do João, da Maria, do Antônio, do José. Vida cristã só em Cristo. Terceira aplicação. Se Cristo é providente, se o nosso Deus é o Deus da providência, e se Cristo, como Deus Emanuel, Deus conosco, prometeu que estaria com o seu povo todos os dias, até a consumação do século, conforme está escrito lá em Mateus 28, versículo 20, o último versículo do Evangelho de Mateus. A minha pergunta para o seu coração novamente é: que decisões você precisa tomar agora, na dinâmica de sua vida diária e religiosa, para que você possa desfrutar mais e de modo mais consistente da presença abençoadora, providente do seu Cristo, e assim possa viver com mais confiança, mais estabilidade, mais serenidade, mais calma, mais paciência, mais esperança, sua vida de cada dia.
Que decisões você deve tomar agora para que você desfrute realmente desse Deus providente? Você vê que as 3 aplicações estão entrelaçadas. Não dá para fazer uma e deixar de fazer as outras. Não dá para fazer 2 e deixar a terceira. Não dá. Uma leva a outra e a outra. O que precisa acontecer? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, amigo visitante que nos dá a honra de sua companhia, nós não brincamos de religião. Igreja é o corpo de Cristo vivo na terra. Igreja é esse organismo vivo que Deus plantou no meio da sociedade humana, para que a glória dele pudesse ser vista, notada, e ele pudesse ser algo diferente das demais coisas que existem diante do olhar humano, e assim que houvesse esperança para a vida de cada um, a chance de conhecê-lo intimamente, de adorá-lo como Deus da própria história. Meu desejo é que você compreenda a palavra de Deus e se curve diante dela. O seu coração, talvez enganoso como sempre, poderá, nesta hora decisória, tentar confundir você com os olhares dos outros. E quem sabe um pensamento muito indevido chegue aí até você, nesse momento. Olha, deixe isso para lá, não convém que você se mostre como de fato você é. Continue seguindo o protocolo religioso, que estará tudo bem. Por favor, há uma decisão a ser tomada e ninguém pode tomar no seu lugar. Leve Deus a sério. Não queira se livrar dos acontecimentos da sua vida e fazer Deus um milagreiro para interferir apenas nas horas decisivas e nocivas do seu dia a dia. Por favor, tenha-o como o seu Deus, como disse Davi. Veja, ele diz: o meu Deus, eu sei quem tu és, eu sei quem tu és, confio na tua graça. Leve Deus a sério. Use os recursos dele. Viva por o seu louvor, por o seu engrandecimento. Não mais você, mas Cristo em você. Que ele o ajude, que ele o abençoe, que ele rompa com as suas barreiras, que a graça seja de fato e de verdade na sua história mais forte do que os apelos nocivos e hostis, pecaminosos do seu coração. Que graça maravilhosa é essa, mas que ela seja triunfante sobre você a partir de hoje. Que Deus o ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. E antes da bênção apostólica, vamos ter uma palavra de oração. Em seguida, não saia, por favor. Há um aviso que eu quero passar à igreja e o pastor Cláudio ministrará também a aula da escola dominical, para aqueles que puderem acompanhar. É uma aula importante para a caminhada cristã. Se você já conhece bastante, é hora de você retroalimentar-se com boa doutrina bíblica. Oremos. Santo Deus, obrigado, porque separaste essa manhã para cada um de nós. Obrigado porque a tua igreja se reúne nesse lugar. E nós podemos fazê-lo, ó Deus, debaixo de segurança e na paz do Senhor. Obrigado porque tu tocas em nossos corações por intermédio da tua palavra. Agora, Senhor, é a hora em que temos que decidir em favor do Evangelho de Jesus, dessa boa notícia que nos chama e nos convoca a uma atitude, a uma conduta de vida que honre o teu nome. Nos vemos, ó Deus, tão fracos e tão incompetentes para tanto. Por isso, nesta hora, toma tu mesmo, com a força da tua graça, o nosso coração e com a força do teu Espírito, transforma-nos em altares vivos para o teu louvor. Cuida da tua igreja na caminhada que ela tem aqui na terra.
Fala ao coração do teu povo sempre, Senhor, e mobiliza o teu povo a ser um povo fiel e zeloso de boas obras que falem da tua glória no meio da sociedade humana. Que muitos, portanto, vejam a Cristo como seu Senhor e Salvador. E que isso aconteça também através das nossas vidas como instrumentos nas tuas mãos para a disseminação das boas novas do teu reino. Fica conosco, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção e o teu favor, em nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor de nossa vida. Amém.